Enquanto o pão cresce, vamos conversar. Vamos. E o episódio de hoje a gente queria abrir, né, uma conversa sobre um tópico, né, um assunto que na verdade é um marco até na nossa maternidade, né, e que nós temos em comum, que é o homeschool. E contar um pouco, né, do que a gente, o que levou a gente a fazer o homeschooling, como foi essa experiência para nós de quando a gente teve esse desejo, os benefícios que vimos em fazer homeschooling e como que é na prática aqui na nossa casa hoje em dia, né? Porque quando a gente vai a fundo em aprender o que é o homeschooling, não é somente algo acadêmico, né? A gente não está simplesmente ensinando, mas é um estilo de vida, né? Então a gente decidiu viver isso no nosso dia a dia, né? Então... É um estilo para a família inteira, né? Porque realmente muda e a família mesmo acaba vivendo homeschooling. Exato. E que no fundo, quando a gente para pensar, a gente já começa a fazer isso nos primeiros anos de maternidade, mesmo sem ter um nome, né? Sem ter o homeschooling. Mas quando as crianças são bebezinhas, a gente, querendo ou não, a gente está ensinando já, né? Sim, Essa né? parte ensinando as primeiras coisas, né? Os primeiros passos, os primeiros As primeiras alimentos, as primeiras palavrinhas, palavrinhas, tudo as isso a gente... cores ali, né? Exatamente. Então a gente já faz isso inconscientemente, sem ter a nomenclatura homeschooling. Mas tudo começa dentro de casa. Sim, Então né? vamos começar? Sim, vamos. E vamos começar, né, falando o que é o homeschooling. Porque o homeschooling, ele, né, para quem não conhece, não está familiarizado com esse tema, é o ensino em casa, né? Então, ao invés da gente colocar as crianças na escola, elas aprendem em casa, né? Nós somos a escola e as professoras, pelo menos ali nos primeiros Sim. anos de vida, né? E também é uma filosofia de vida, né? Você tá não só trabalhando o intelecto da criança, o que ela tá aprendendo, quem que ela vai ser no futuro em questão profissional, mas você também tá trabalhando todas as áreas da vida dela, Sim. como ensinar os hábitos, né? Ensinar o homeschooling também é ensinar a rotina da criança, ensinar a arrumar uma cama, ensinar a se trocar, ensinar a cortar um alimento, né? Fazer ali Sim. uma comida, cozinhar. Você pode, né, colocar como matérias, assim, você não tem matéria só português, inglês, matemática, mas você coloca matérias da vida mesmo, né? Você Exato. pode trabalhar finanças, você pode trabalhar diversas outras áreas, até áreas que a criança tem interesse, né? Sim. Que a criança Você se pode focar, né? identifica. Então, ali a gente vai falar um pouco sobre as vantagens do homeschooling, né? Mas existem inúmeras vantagens, né? De poder conciliar várias matérias em uma só e já Sim. ensinar algo que às vezes levaria uma hora numa sala de aula, você pode explicar às vezes em 5 minutos. Então, Sim. o tempo é muito diferente, né? O tempo... A matéria-tempo, né? O tempo em si é muito Comparado com uma diferente escola, com comparado uma com uma sala de escola. aula, Então, por isso que a gente diz, é um estilo de vida mesmo, porque meio que você agrega as matérias no dia a dia. no dia a dia E tem vários métodos, né? Você pode sim sentar, ensinar com a apostila, que nem fazem na escola, mas você pode também não usar uma apostila, se você quiser. O importante é que você tem que ter um plano, né? Sim, Você tem que saber o que você está ensinando, você tem que ter um record, né? Que é escrever o que a criança está aprendendo, ter um marco ali para saber, né? para Certinho, controlar, para né, o que controlar. está sendo Mas não ensinado, necessariamente precisa ser algo que a criança se sente e faça, né? né? Pode ser algo da vida mesmo. Principalmente quando as crianças são mais novinhas, né? Você dali tem métodos que você ensina a criança através do brincar, através da que chamam de nature play, né? Que é brincar na natureza. Então você leva a criança bastante para caminhadas, para Sim. explorar, para estar aprendendo, observando ali ao redor, né? Porque a criança de todo modo, ela está aprendendo só de estar vivendo, né? Só Sim, de a estar vida é um descobrindo. aprendizado, né? A vida é uma escola. A vida é uma escola. Enquanto você tá ali cozinhando com uma mãe, né, que precisa de qualquer forma fazer o jantar, você pode estar ao mesmo tempo pesando na balança, vendo ali quantas gramas. Imagina se for esperar a criança fazer
medidas na escola, vai Uhum. demorar. Não é no Sim, primeiro ano, eu acho que é, talvez é no segundo, second é, grade ou terceiro. Imagina se for esperar. sim. Não, não precisa esperar, né? A criança Isso já pode ir é. aprendendo. Por isso que crianças que fazem homeschooling normalmente estão um pouco mais adiantadas, Uhum. pelo fato de que a vida agrega isso, Porque né? exatamente, isso é uma das coisas muito legais do homeschool, que você aprende matemática, por exemplo, fazendo Sim. uma receita, Aham. química fazendo uma receita, ou pintando, né? Outro dia eu estava fazendo massinha com a minha filha e Sim. você ensina ali as cores. Então você ensina misturando vermelho com azul, o que que será que vai dar? Então você está Sim. aprendendo ciências, químicas, matemática, fazendo outras coisas no dia a dia, No né? dia a Diárias ali dia. da É muito vida. É legal muito isso, é legal. muito Até me legal. empolgo, assim, com É isso. muito legal, a gente adora, né? É um assunto Aham. que a gente gosta muito de falar porque, né, a gente vive isso, né? Uhum, E a gente gosta disso. Então, é, é um estilo de vida, uhum, realmente. E uhum. aí, você meio que tem que se adaptar, né? E criar entender como funciona isso, né? Porque não é simplesmente, nossa, eu vou parar aqui, vamos só sentar e fazer isso por 3 horas, né? Ou Uhum. 5 horas, ou na escola é muitas horas, né? É, é. Sendo que uma criança ela precisa correr, brincar e ficar livre para ter esse tempo de esse ócio, né? Para Uhum. criar, né? Que a gente fala tanto sobre criatividade também. Então, a criança precisa desse tempo. E quando ela é preenchida de atividades o tempo inteiro, ela não absorve também tudo. É. É uma É muita criancinha, informação, imagina, crianças né? pequenas, né? É muita informação que colocam ali para uma criança pequena, além do que querem que a criança fique sentada na cadeira, sem falar com ninguém, tantas horas por dia, né? Sem se mexer, sem querer se movimentar, sem brincar, sem Sim, poder falar com o amiguinho, porque ela tá falando demais na aula, tá sim, atrapalhando, sim. né, a classe. Então tem tudo isso que tá envolvido também, É. que Até porque dependendo, cada criança é diferente, né? Tem crianças, temperamentos diferentes, né? Maneiras de lidar com as coisas diferentes. Então, a beleza também do homeschooling é poder dar a cada criança, né? uhum. O estilo O ensino individual é, individualizado, sim. né? Isso que eu ia falar, né? De ser individualizado, né? Uhum, De poder, se a criança não consegue, né? Tem essa necessidade de movimento, você vai ensinar de outras formas. Não significa que ela não vai aprender, ela só vai aprender de outras formas, né? uhum, Mas tem crianças que elas gostam de estrutura, que elas gostam de estar paradas ali e aprender focando, né? Então, dependendo do estilo de cada um, eles é mais individualizado. Então vamos falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu esse caminho, né? De como, qual a primeira vez, quando que foi a primeira vez que escutamos sobre homeschooling, como que foi, né, essa descoberta, porque no sim. Brasil não é tão comum Uhum, e lá na Itália também nunca nunca tinha visto ninguém fazer homeschooling, por mais que seja legal fazer lá uhum. também, é legal no termo Legalizado, legalizado, né? aham. Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso. Quer Vamos. contar um pouquinho da tua história? Sim, vou contar um pouquinho aqui, porque aqui na Austrália, primeiro, é bem comum, né? Uhum, É mais comum do que no Brasil, mais comum do que na Itália, né? Aqui, as pessoas, elas vivem isso já faz um tempo, né? O homeschool aqui já é comum faz um tempo. acho que Então, até porque, pelo fato de a Austrália ser tão grande, né, e ter questões de distância, eu sim, acho que eles sempre deixaram isso legal, uhum, legalmente, né, por sim, muitas pessoas, muitas famílias que moram no interior não ter precisam, acesso à escola, precisam ter essa faz opção, sentido. né? E então isso já foi uma coisa que meu marido cresceu achando normal, né? Porque ele tinha amigos que faziam homeschool, ele conhecia pessoas que faziam homeschool, então para ele isso já era normal. E ele já tinha para ele que os filhos dele iam fazer homeschool. Uhum, Então, quando a gente se conheceu e quando a gente, né, conversava ali sobre planos futuros, sobre ter filhos, ele já tinha me falado: você, a partir do momento que a gente tiver um filho, você vai parar de trabalhar, você vai ficar em casa e a gente vai fazer homeschool. uhum. E pra mim, foi um negócio assim, tá bom. Eu falei, tá bom. Eu não tinha pensado muito, refletido muito sobre, mas eu falei, tá Mas bom. você já tinha escutado falar sobre Não, homeschooling não antes? tinha, mas eu não sei, só foi uma coisa assim, sabe, que pra mim fez sentido. Eu falei, Aham, não, tá bom, faz sentido, porque esse negócio do ficar em casa com os meus filhos já era uma coisa que eu queria, que eu uhum. pensava, né? Quero ficar em casa com os meus filhos, óbvio, quero aproveitar a infância, quero estar ali com eles pra Mas e esse desejo educar. de ficar em casa? Como que você sentiu assim, né?
Então, é que é tudo muito engraçado, porque eu não sei explicar. Sinceramente, eu não sei explicar, mas a partir do momento que eu conheci meu marido e a gente conversou sobre isso, foi meio que um clique, assim, foi meio que Aham, natural. De alguma maneira, eu sabia que era o que eu queria, sabe aham. assim? Eu falei, nossa, acho que era isso que eu queria, mas eu não sabia explicar, mas a hora que ele falou, eu falei, não, aí, era isso que eu queria, fez sentido, e aí. Quando minha filha nasceu, isso já estava Decidido. decidido. Foi assim que Aham. foi. Eu trabalhei até 37 semanas e a partir do momento que ela nasceu, parei de trabalhar. E agora, né, vamos focar Em nela, ser na professor. educação dela e vamos aprender sobre homeschool. Então foi aí que eu comecei a aprender, que eu comecei a estudar, que eu comecei a adquirir conhecimento e cada vez mais que eu Uhum. fui vendo que o que era o homeschool, eu fui tendo a certeza de que, não, esse é Esse o era o caminho caminho. que eu quero Aham. seguir. Então foi muito assim do meu marido de abrir essa porta para mim Que e legal. também de dar essa oportunidade, né? De falar, não, Uhum. você vai ficar em casa, é isso que a gente vai fazer. Porque no Brasil eu nunca tinha ouvido falar, né? De, Uhum. de Não, homeschooling. não, nunca tinha ouvido assim falar agora pensando, não, não conheço. Ninguém nem falava sobre. Uhum. E para você, como que foi quando que você ouviu sobre homeschool e quando você decidiu? Então, foi a Austrália. Foi a Austrália. Porque no Brasil nunca tinha visto ninguém que. Nunca tinha ouvido falar Uhum. não, nunca tinha ouvido falar em homeschooling. Hum. Antes de chegar aqui nem na Itália também. Nunca conheci ninguém. Só não tinha um desenho, né, que eu gostava muito de assistir, que era o Heidi. Sabe a Heidi? É Hum. aquela menina que vive Ah, nos Heidi, aham, Alpes. Heidi. É Heidi, é. Aham, é que eu... Eu adoro a história dela e me identifico muito. Sempre, Aham. desde criança, sempre me identifiquei muito com ela enfim, muito legal ela. Ali eu tinha visto, né? Mas só no desenho, não Uhum. sabia que existia, né? Achava que era Na uma coisa vida. distante, Achei que era assim, que algo não... que é É, impossível, assim. Nem tinha parado para pensar, né, sobre é. esse estilo de educação. Mas aí, quando chegamos aqui na Austrália, conhecemos várias famílias, né, australianas. E a primeira família que a gente conheceu, e aí no fim todas elas faziam homeschooling, né? E os nossos amigos que fizemos desde o começo são homeschoolers, então eles Uhum. cresceram e já Uhum. graduados, tudo, né? Eles cresceram já né, com esse método de ensino, né? Então, primeira experiência mesmo que eu tive foi, o primeiro contato foi com essa família e Uhum. fomos na casa deles e, nossa, me chamou uma atenção. Eu nem sabia que eles faziam homeschooling, né? Mas me chamou a atenção porque nós sentamos na mesa para conversar com essa família. E assim, ó, meninas de 15 anos, 16 anos, até e menores, todos sentados na mesa conversando com a gente, Uhum. que tinham acabado de conhecer. Uhum. Todos ali super interessados na nossa história e faziam perguntas. Uhum. Que queriam, mas como assim do Brasil? Vocês chegaram? Como que era lá? Super curiosos. E eu voltei para casa aquele dia e olha que eu era nova ainda, né? Tipo, não Uhum. tinha filho nem nada. Eu tinha Uhum. acabado de chegar na Austrália. E aquilo me chamou uma atenção. E eu não tinha aquela mentalidade de mãe, que seria, nossa, que lindo, uma filha. Uhum. Mas aquilo me chamou muito a atenção. É porque que eles estão aqui, Eu né? falei, Eles não estão gente, fazendo coisas por de que que eles não estão adolescente. junto com outros adolescentes e É. sem estar aqui me Que perguntando não é uma coisas? cena comum de ver. Não é Uhum. comum de adolescentes, pré-adolescentes, crianças se interessarem numa conversa de um adulto, né? Não é Que você comum. acabou de conhecer. É. Uhum. Sim, se é alguém que você é da tua família, mas não é Uhum. comum de ver eles estariam brincando com os próprios amiguinhos daquela É. idade, né? Ou no quarto, né? No Ou no quarto. quarto mexendo no celular, ou É. fazendo alguma coisa, ou brincando sozinhos, né? Uhum. Mas eu achei muito interessante o vocabulário, o jeito que eles conversavam, o jeito o interesse deles de saber mais, de perguntar, de Uhum. curiosidade sobre o país, né? De querer aprender e de querer saber da nossa vida, né? E não pensar só em si, né? Esse fato de Uhum. pensar no outro. Uhum. Voltei para casa naquele dia e eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, Tem alguma coisa que errada aí. legal! Não, e sabe o que me impressionou depois de tudo isso também? Hum. Que quando estávamos lá, esses jovens ficaram lá, perguntando por um tempão, muito interessados, conversando, serviam a mesa, enquanto a mãe estava sentada conversando com a gente.
elas iam lá, pegavam o café, serviam a gente, não precisava a mãe estar mandando fazer Uhum, alguma uhum, coisa. Super independentes, querendo ajudar, querendo ser úteis, né, uhum. naquela situação. E aí, o que me chamou atenção é que depois de um tempo, né, conversando, uma delas falou: Ah, você me dá licença agora, porque eu só preciso ir lá estudar, porque eu tenho uma prova amanhã. Não. Ai, Esther, eu fiquei, ai, não acredito. Eu falei pro Adri, depois eu falei, gente, que exemplo de Uhum, crianças, uhum. adolescentes, que coisa mais linda, que não é uma mãe também que ficou ali, ou um pai ficou ali falando pra. Não, agora você vai Uhum, estudar. Vai lá uhum, estudar, você. Sabe? Elas sabiam da sim. própria responsabilidade, sabiam se comportar, sabiam conversar, sabiam questionar coisas. Uhum, Eu achei a coisa fantástica. E só depois eu vim saber que elas faziam homeschooling, né? Eles, uhum, todas as uhum. crianças, né? Essa é uma família de 6 filhos. Nossa, é. E aí, depois disso, conhecemos outras famílias que todos eles faziam E homeschooling. você foi vendo que tinha algo E em eu fui. comum exatamente nesse jeito de se comportar das crianças, né? Exato. Que não Uhum, era nem da parte acadêmica em si, mas era uhum, do comportamento sim, é. deles, né? Uhum. Que me chamou a E atenção. que realmente é verdadeiro, porque a gente estava até conversando aqui, né, um pouquinho antes, que realmente eles têm essa diferença, né, na forma de se comportar, Uhum, desde as crianças menores até os uhum, adolescentes ali, crianças um pouquinho maiores. sim. Você estava falando da exibição de artes, né? É, Que que as teve hoje, crianças. É, é muito. É incrível, é né? um comportamento comum ali dentro Sim, né, das crianças que fazem homeschool, a gente consegue ver essa diferença e realmente você fala, nossa, mas que maravilha, né? Que coisa bonita de se ver. exato. E, enfim, e foi através daí que eu tive a minha primeira experiência, meu primeiro contato com Uhum. a palavra realmente homeschooling, que eu nunca tinha escutado antes. E aí eu me interessei e fiquei apaixonada. Tanto que desde a minha gravidez, quando eu soube que estava grávida, eu comecei a participar de conferências de homeschooling para Uhum. aprender, né? Porque para mim era tudo tão novo. Eu falei, nossa, como assim? O que significa estudar em Uhum. casa? Como que faz? Como que funciona? Eu estava muito interessada. É um mundo novo, né? E era tudo novo, né? Eu não sabia de nada, porque nunca tinha tido contato, né? Uhum. Então eu comecei a participar dessas conferências. Todo ano teve uma, então eu sempre ia e aprendia cada vez mais. E obviamente com a própria experiência as coisas vão encaixando melhor, né? Quando você está vivendo e aí concilia tudo isso, né? O aprendizado com a tua vivência no dia a dia. Hoje em dia eu vejo que eu consigo colocar na prática, sabe? Mas esse foi o meu primeiro contato. É muito legal, muito legal. E vamos então falar agora um pouquinho dos benefícios, né, que o homeschool traz para as famílias. Começando com um ponto que eu acho super importante, e isso é um dos fatores que me faz assim bater o pé e falar, se Deus quiser, eu vou fazer homeschool pro resto da minha vida, Uhum, que é a questão da proteção, né? Preservação da uhum, infância, proteção da criança, o cuidado com a exposição do que acontece no mundo hoje em sim. dia, né? E a gente sabe assim que infelizmente nem toda escola, né, Uhum, é segura. A criança é exposta a diversas coisas hoje em dia uhum, dentro das escolas. uhum, Com amigos também, a gente não sabe, né, as companhias, quem são os amiguinhos, enfim. Então, isso é um ponto muito importante para mim, de deixar minha criança segura em casa e eu saber exatamente onde ela está, o que ela está uhum, fazendo, é, o que eu vou ensinar, o que ela vai aprender. Então, é como se a gente tivesse toda esse preparo também, né, e essa preservação ali do que a criança está absorvendo na sim, idade certa, na idade correta. sim. Muito importante, realmente. Uhum. E o segundo ponto também é a tranquilidade, né? A calma ali, a liberdade de você fazer o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo no dia a dia, porque com homeschool você não precisa seguir à risca Uhum, um horário, né? Que nem na escola, por exemplo. sim. Então a criança precisa estar na escola às 6, aí tem Uhum, essa aula, essa aula, essa aula, e acaba e vai embora. O homeschool você faz o que funciona ali para sua família, né? E o que uhum, funciona também para sua criança. Como a gente citou, cada criança é de um jeito, cada criança tem necessidades diferentes, então a gente pode adaptar e focar o que cada criança precisa, como que funciona melhor na rotina da casa, uhum, aplicar
E seguindo, até porque não se passa muito tempo, né? Como a gente falou na aula também, quando tem uma sala com 40 crianças, É. leva pelo menos ali 20 minutos para o professor conseguir, né, deixar todo mundo quietinho, a Uhum. sala, né, organizada, tranquila, para começar a ouvir e dar aula. Uhum. Então, como a gente está, né, num ambiente melhor ali, com menos criança, esse tempo já de tentar ali controlar, organizar, já não existe. Então, a gente acaba passando a matéria que precisa passar, o quê? Em 20 pouco tempo. minutos para crianças menores, né? Sim, Nem se passa de 20 minutos, até porque é muito tempo para a sim, criança ficar lá sentada. Então, assim, 15 minutos já é o suficiente por dia para estar ali ensinando. E o sim. resto é na brincadeira. É, É. E o terceiro ponto, né, também tem a ver com o ponto anterior, mas é seguir o próprio ritmo da criança, sim, avaliar as necessidades de cada um, avaliar como cada criança se comporta, o temperamento, o que que funciona melhor para sim, cada um. Então a gente pode até escolher um método de ensino, isso que é bom do homeschool, sim. né, que você pode escolher um método de ensino. Então talvez, eu vou fazer um método mais puxado para o montessoriano com tal Uhum, criança, porque ela funciona melhor, o aprendizado dela é uhum. melhor assim, e vou usar um método mais clássico, mais tradicional com outra criança, porque ela funciona melhor Sim, assim, né? Então você tem essa flexibilidade sim, de respeitar o ritmo da criança, de respeitar o aprendizado dela sem pular etapas, sim. porque o que acontece numa sala de aula também, né? Todas as crianças, apesar de serem diferentes, elas estão ali para aprender as mesmas coisas, no Exato. mesmo ritmo, no mesmo tempo, né? E mesmo que a criança goste de algum assunto ou outro, chegou a hora de virar a página, tem que É, virar a página uhum, e aprender uma outra coisa, né? sim. Então tem essa flexibilidade, essa preocupação, né, com o ritmo humano mesmo da Sim. criança, de tratar ela ali como Individual, é única, né? Um ser né, único como e ser irrepetível, único, né? né? Olhar para as necessidades, para os Individualizado. desafios também, né? Que as crianças às vezes, eu me dou bem com tal matéria, mas eu tenho uma dificuldade ali em matemática. Então, né, o que que a gente pode também Sim, fazer para ajudar a essa dificuldade da criança? sim, eu concordo. E que mais benefícios? Você quer falar um pouquinho alguns também? Uhum. Um ponto que eu acho muito importante e que é uma das vantagens de se fazer homeschooling é a questão da afetividade, né? Do afeto, da educar o afeto, porque Uhum, enquanto você está também ensinando matérias, né? Você está ensinando no dia a dia, você também tem a oportunidade de expor a criança ali a situações, né? Por exemplo, com os irmãos, conviver ali com os irmãos, com os pais por mais tempo, uhum, é, tem a oportunidade de poder ensinar mais coisas relacionadas a isso, né? Porque você vê mais a situação no dia a dia, uhum, você tá ali, você vê a criança interagindo, né? Então você não tá simplesmente, porque são muitas horas, né, no dia que você uhum, pode ali, porque essas situações acontecem naturalmente, né? Não é que você tá ali 10 minutos com a criança e você quer ensinar algo para a criança, mas a situação não acontece, né? uhum, Então, no dia a dia, eu vejo que estando mais presente, né, tem essa oportunidade de poder ver a criança brigando com o irmão, ou se desentendendo de alguma uhum, forma, ou chateada por certas coisas. Então, muito pode ser ensinado ali, né? Pode ser ensinado o uhum, perdão, pode ser ensinado como conversar, como dialogar, muita coisa. É uma riqueza, né? O uhum, poder de estar presente é uma riqueza. E alguns exemplos práticos que eu consigo talvez pensar aqui rapidamente é que eu vejo que já aconteceu aqui no dia a dia. É, um dos meus filhos, por exemplo, aprendeu a lidar com o irmão, porque o irmão é muito diferente um do outro, né? uhum, Eles são muito diferentes. uhum, Então, ele sabe que se o irmão faz certas coisas, ele sabe como falar, como conversar, uhum, sem que o outro reaja de uma certa forma, que seja reativo, né? uhum, Ele aprendeu a como lidar porque ele viu eu falando e eu ensinava para ele. Eu falava, uhum, olha, quando teu irmão fizer isso, você age dessa forma, porque aí ele vai ser mais paciente, enfim, ensinar, né? uhum. Ensinar as crianças. E isso só acontece no dia a dia, Sim, quando tem a calma, tem a situação ali, né?
Então, essa é uma das belezas, né? O Sim, poder é. educar a afetividade. Porque é um pouco confuso até para as pessoas, né, a questão da escola, porque você pensa, mas também a criança está na escola, ela está aprendendo, está socializando, mas é diferente porque na escola existem algumas regras, né, que as crianças têm que seguir. Então, não acontece que nem na situação do dia a dia, por exemplo, que você falou que a criança ali está só sendo, tá, né, existindo e está acontecendo. Na escola existem regras que a criança talvez não possa se expressar da maneira que ela gostaria de se expressar, né? A criança fica também um pouco limitada por questões de precisa fazer silêncio, precisa prestar atenção na aula, não pode falar. Então todas essas regras acabam querendo ou não atrapalhando na Sim. questão da convivência, na questão da socialização, na questão da criança se expressar, e que não é a mesma coisa, né, do dia a dia. É muito diferente. Até porque, e assim, existem escolas diferentes, né? Existem aquelas que você fica sentado realmente, existem aquelas estilo Montessori que a criança faz o que quer, né? Que é livre de fazer, tomar iniciativa, enfim. Mas mesmo assim, tem muita diferença. Por quê? Porque aqui em casa ela tem um olhar individual, né? E não tem nada melhor do que um olhar individual do própria mãe e pai, né? Sim. Olhando com cuidado e que é a pessoa que quer o bem máximo daquela criança, né? Então vai querer guiá-la e ensinar, instruir da melhor forma. E talvez na escola não tenha essa individualização, no caso, porque é muita criança, porque eles não têm capacidade física de poder ver a cada segundo uma criança que está agindo de certa forma, ou conversando de mau jeito, ou falando uma coisa errada. Eles não conseguem, né? Sim, é. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade para poder estar ali, né? Porque a gente já falou em outros episódios, inclusive naquele sobre o plano educacional, que a gente falou bastante dessa questão da afetividade, mas a palavra-chave disso tudo é presença. E estando presente, você cria uma pessoa ali estável, que sabe controlar os próprios afetos, que sabe lidar com outras pessoas que talvez estejam descontroladas, porque elas têm a afetividade já garantida dentro de casa, sabe? Sim. Um outro ponto que eu acho muito importante, né? Todos os pontos são importantes, né, quando a gente fala. Mas, assim, a integração da fé no dia a dia. Por quê? Porque fé, né? Enfim, é uma coisa que você precisa viver, né? Você precisa vivenciar no dia a dia de coração aberto. Uma criança simplesmente escutando algo numa catequese, ela não vai, por exemplo, né, um exemplo, só escutando ali uma regrinha, aquilo não vai internalizar na criança, né? Ela precisa vivenciar. Então, como fazer isso da melhor forma? Distribuindo durante o dia, né? Então, fazendo a oração da manhã, oração antes de comer, no almoço, oração da tarde, né? Ensinando a criança a ter uma vida de oração, porque precisamos olhar, né, o ser humano por completo, né? Na forma integral, não só dividida, né? Nós somos um só em qualquer lugar, mas nós somos também corpo, mente e alma, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa integração da fé, em poder vivenciar durante o dia a dia, até porque a fé não é simplesmente só acreditar, é seguir certos valores, se comportar de certa maneira. Então, tudo isso a gente não consegue pausar. Tipo, eu vou mandar uma criança lá por 5 horas, 6 horas e pausar essa educação. Não, porque é uma coisa integral, né? Por completo. Tudo vai o pacote inteiro. Não tem como dividir, né? Vou lá só mandar, a criança só vai aprender lá a parte acadêmica e vai voltar para casa. Não, porque ela vai estar... É tudo um conjunto, né? Sim, então, quando a gente fala também em conjunto, estando dentro de casa, sobre a fé, é uma parte que é muito legal, porque você pode ensinar a vivência dos valores, né? Ensinar a ser gentil, a ser altruísta, a ser generoso, enfim, todas essas virtudes, né, que são coerentes com a nossa fé. Sim. E isso precisa Disciplina. Exato, e isso molda o coração deles, né? E não dá para terceirizar essa parte. Essa parte realmente precisa vir da mãe e do pai, né? Dentro de casa.
E nada melhor do que fazer isso durante o dia todo, né? Enfim, existem inúmeras vantagens e tem vários artigos na internet falando sobre homeschooling, né? A gente quis trazer um pouco aqui das vantagens, do que a gente viu que mais se encaixa, do porquê escolhemos o homeschooling, né? E essas vantagens chamaram a nossa atenção. Mas existem muitos benefícios, né? Do porquê o homeschooling. Sim, dá para dar uma pesquisada que vai encontrar diversas coisas, estudos. Então, mas dava pra gente contar um pouquinho também de como é dentro de casa, né? Como que é hoje em dia a tua rotina. Eu sei que muda, né? Conforme quantas crianças vão chegando, né, na nossa vida. E também a idade das crianças. Mas dá pra gente compartilhar um pouquinho, né? De como é hoje em dia. Mais ou menos, Bom, a gente ainda não começou oficialmente o homeschool, porque aqui na Austrália as crianças têm que ir para a escola obrigatório, né? Com 5 anos, é isso, né? Com 5 anos. O Kindy, no pre-Kindy. Acho que com 5 anos tem que tá matriculada, precisa matricular e ir para a escola. Então, a minha filha acabou de fazer 4, ela fez 4 agora em setembro, então a gente tem mais esse ano agora, 2026, que é um ano opcional. Se você quiser matricular, você matricula, senão não precisa. Então, como a gente vai fazer homeschool, obviamente não vou matricular ela em nada. A gente só vai começar em 2027. Mas a gente já vivencia, né? Como citamos aqui, o homeschool é um estilo de vida, então a gente já vivencia isso desde quando ela tinha 3. A gente já faz atividades, não só atividades do dia a dia, mas eu incluo ela em diversas tarefas, como fazer comida, ajudar a limpar a casa, ajudar a arrumar o quarto, né, fazer cama, fazer tarefas que ela precisa aprender no dia a dia, se trocar, ir no mercado, né, ela vive até comigo. Porque essa idade não precisa muito sentar para fazer coisa, não né? precisa sentar para fazer nada. Então, né, e muita leitura desde sempre, que isso é uma coisa também muito boa para a criança aprender sobre diversos assuntos, né? Então, basicamente isso, mas eu incluo algumas atividades com ela, porque eu vejo que ela gosta, né? Se eu visse que ela não gostava, eu não forçaria. Ela tem interesse, eu não forçaria. Então, eu vejo o interesse dela e de acordo com o interesse dela, eu vou incluindo. Então, existem algumas tarefas que a gente senta, aqueles 10 minutinhos por dia, e a gente faz. Então, fazemos algo específicos, assim, de alfabetização, né? Ela tá agora aprendendo o som das palavras, mas porque eu vejo que ela tem interesse por conta da leitura, né? Dos livros que ela gosta bastante. Também fazemos muita atividade de artes, assim, de pintar, de colorir. Eu acho uma boa enquanto estou fazendo ali café da manhã para ser um momento tranquilo. Durante, né, a manhã eu consegui fazer as coisas. Ela tá sempre ali pintando, fazendo alguma coisa. Ela também, o que eu acho importante também tá aprendendo, isso é o legal do homeschool, né? Que você pode aprender diversas coisas que você quer. Então, eu acho muito importante ela aprender música, né? Ela se interessa bastante, então a gente tá ali sempre também ouvindo música, estudando música. E muito na vivência, né? Muito na vivência. Tudo que a gente tá vivendo, a gente tá, de alguma forma, né? Ouvindo, escutando, ensinando. Então, às vezes ela ouve uma música ali e ela pergunta, quem que é o compositor dessa música? E a gente para estudar sobre aquele compositor. Então, é muita vivência, né? É muito legal. E aí, o que eu incluí também esse ano, que foi uma descoberta que, para quem não assistiu outros episódios que a gente conta como a gente se conheceu, foi nesse grupo de homeschool, né? Foi nesse grupo de homeschool, que ele é um grupo de todas as famílias, todas não, né? Mas várias famílias ali que fazem o homeschool, se encontram em determinado dia da semana, o que é muito comum, né? Quando você tem um país que, né, pessoas fazem homeschool, existem diversos grupos que, então um grupo até separado por métodos, né? Tem um grupo Montessori, tem um grupo que faz caminhadas na floresta ali, trilhas, tem um grupo disso, tal, né? E a gente tem esse grupo, né, que é um grupo católico, de famílias católicas que fazem homeschool, que se encontram determinado dia da semana para as crianças fazerem aulas juntas, né? No caso das crianças mais novas, brincar, fazer algumas atividadezinhas de artes ali, que foi até onde a gente se conheceu. Então, esse ano a gente começou a participar.
desse grupo, né? O que tem sido Uhum. também muito legal, muito bom para ter contato com outras famílias, famílias que Sim, já estão mais avançadas, assim, né? Que já têm filhos sim, até que se formaram, já fizeram faculdade, já se formaram na faculdade. Então, é um sim. grupo muito legal também de suporte, né? Que a A gente comunidade aqui é muito grande, né, de é muito homeschooling. grande. É Uhum. muito legal ter várias famílias, né, que fazem e se ajudar, né, se Sim, compartilhar material sim. e tirar dúvidas às vezes, né, você está querendo uma indicação de algum livro, então é muito legal, É, né? Nós é. temos o grupo do WhatsApp também, Tem grupo, não do WhatsApp, né, da outra, é um outro outro aplicativo, aplicativo. mas qualquer dúvida que você tem, né? Sim, Tem esse grupo, tá ali, então a gente faz, né? Faz parte desse encontro ali presencial. E é isso, por enquanto. O ano que vem também vou manter a mesma coisa. uhum, Eu fiz agora só né, vou seguir mais ou menos ali algum currículozinho, mas assim, bem básico mesmo, só pra ter. Quero também entender como que funciona, sabe? Pra quando precisar começar já ter sim, uma estrutura. Ah, será que eu faço isso, eu faço aquilo? Mas sim. assim, nada, não obrigo ela a nada. Sim, até porque nem precisa, né? Uhum, Essa idade aí já tá sim, aprendendo muito na já tá aprendendo, brincadeira, na atividade do dia a dia. já tá. É, E vocês, que como que legal. funciona aqui na casa de vocês? Então, aqui em casa é parecido com o que você falou também, porque, né, eu tenho 3 crianças, mas todos eles são bem pequenos. Uhum. Então, não é que tenha necessidade daquela formação, né, focada por horas, né? Então é tudo muito na brincadeira. A formação realmente acontece na cozinha, no carro, quando a gente vai passear, quando vai no mercado. Muito disso acontece mesmo no dia a dia. Mas a gente senta assim para fazer atividades, né? Porque o meu filho que está oficialmente realmente fazendo, ele ele gosta de uma estrutura. Ele Uhum. gosta de fazer coisas na apostila, então ele gosta, né, de ser guiado através da literatura mesmo, né, do material. Mas ele aprende muito inconscientemente também no dia a dia, né? E eu adoro fazer e incluir e explicar. Uhum. Não me sinto assim cansada de repetir, sabe? Eu Uhum. adoro Uhum. aprender também. Eu acho tão bacana isso, né, do homeschooling também, esse fato de a gente poder aprender, reaprender. Tem Nossa, certas coisas que eu sim. leio, né, que a gente faz leitura em voz alta Uhum. todos os dias também, né? E a gente lê muitos livros. Então, tem coisas que eu fico, gente, eu não sabia disso. Nossa, E sim, a é criança incrível, ali né? pequenininha aprendendo algo que eu também nem sabia. Então, eu acho isso fantástico de poder estar sempre relembrando, estudando Sim, quão bom é para a formação, sabe, própria, para a Uhum. formação Não, própria. sim, e você falando, eu até lembrei, porque eu gosto também muito de aprender, de estudar, Uhum, então sempre assuntos que eu estou interessada, eu aprendo, mas vendo assim, né, estudando com a minha filha e tentando aprender já na frente para poder ensinar uhum, ela, e mesmo seguindo vários Instagrams que falam sobre homeschool, que tem materiais, né? Porque hoje em dia tem bastante pessoas, até sim, mesmo no Brasil, que tem materiais, que, né, vendem esses materiais pra gente seguir, pra gente acompanhar. E me deu uma vontade de aprender muitas coisas, assim. uhum, Ver que tem muita coisa de português que eu já nem lembro mais. Eu fiquei, sim. preciso fazer uma aula de português, história, preciso aprender história do Brasil, preciso, né, voltar a fundo É nisso. incrível que tira a gente do comodismo, né? O Uhum, que, na verdade, se não fizéssemos isso, estaríamos só, né, pensando na gente, nosso bem-estar, uhum. conforto, vou fazer um esporte só, mas algo te traz, te puxa para ser forçado. O ser humano tem esse, né, esse algo incrível que Uhum, precisa de algo, né, esse motor que leva, impulsiona, né, uhum, precisa de ser puxado. Ele precisa de alguém ali sempre empurrando e subindo a régua, sabe? Pra gente uhum, sempre estar aprendendo cada vez mais. sim, E esse fato da gente estar educando eles nos faz que, tá, não precisamos estar lá na frente, mas um pouquinho, só um passinho à frente uhum. deles, saber o que está acontecendo, mas é incrível como desencadeia essa Nossa, vontade assim, de é. aprender, de buscar, de pesquisar, e é Uhum. incrível. Eu tô amando Nossa, eu mesmo. também. Eu confesso que no começo eu ficava meio assim preocupada por causa da questão da língua, né? Uhum. Porque em inglês, mas
no fim é tão incrível, né? Que as coisas acontecem E a gente aprende, né? A gente aprende. E é o que você falou, é uma desculpa ali para, né, nos impulsionar, mas também a gente está estudando, né? Eu acho tão incrível isso, a gente poder voltar, porque se for para pensar, sem o homeschool, eu acho que eu não voltaria a estudar vários assuntos, né? Que a gente está estudando agora e você tá tendo essa oportunidade de rever, de lembrar, ou até de aprender, né? Ali o certo, porque talvez seja um assunto que você não aprendeu muito bem, enfim, mas é muito legal, né? É muito legal. Eu me empolgo bastante. É muito legal. E como que é na prática, no dia a dia? É isso, desde o acordar, né? Daí a gente volta naquele planejamento do projeto educacional, né? Que a criança precisa ser olhada integramente, né? Então, todas as áreas. Então, o homeschooling é um estilo de vida e você pode incluir todos esses aprendizados tudo junto, né? Então, desde o acordar, ensinar ali os hábitos de criar hábitos de arrumar a cama, escovar, tudo com calma, né? A gente não tem pressa para sair de casa, né? A gente não tem pressa, uma correria para deixar criança em algum lugar. Então, não tem aquela vamos correndo, deixa assim a cama desarrumada e vamos, escova o dente, corre. Não tem essa correria, né? É tudo com calma, prestando atenção no que está fazendo, ensinando com intenção, né? Então, acordar, rezar, arrumar a cama, dobrar roupa, sair, escovar, tudo com, né? Com calma, ordem, né? Com ordem, com estrutura. Depois disso, deixar a criança brincar livremente com os irmãos, lidando, tem um aprendizado, né? Daí vem a questão dos afetos, né? De estar ali, estar presente, olhando, ensinando a interagirem um com o outro, de diferentes idades. Isso é muito importante, isso que eu acho muito importante, que tem uma carência aí quando a criança vai em escola também, porque ela fica presa numa sala com crianças só os pares da mesma idade, né? Então, né? A turminha ali da mesma idade. Então, quando você está em casa, você tem essa possibilidade de estar saindo, né? Indo encontros com outras famílias, com várias crianças de diferentes idades, e tá ali interagindo, aprendendo. Então a gente vê muitos maiores brincando com os menorzinhos, sabendo como lidar com as crianças pequenas, que isso eu acho muito belo, né, de ver. Isso é incrível, das crianças que fazem homeschooling, que a gente conhece, de saberem interagir com crianças pequenininhas, saber incluírem as crianças nas brincadeiras, as crianças menores. Sim, Então, né, poder ter esse contato com os irmãos, depois cozinhando, limpando, organizando. Então, trabalho em time, né? Tudo se faz, cada um tem uma responsabilidade, né? Aqui em casa eu nem sei mais o que é pegar o lixo como que é o lixo, o skip bin, eu não sei em português, né? Que a gente tem o bin, sabe o lixão grande que coloca lá na frente? Ah, sim. É skipinho, nem sabia que era esse. Nem sabia que era. Aí a gente, porque aqui é um pouco diferente, né? A questão da ambientalização, como que é o dos lixos, né? Tem as lixeiras ali, né? O amarelo é reciclável, o vermelho é general. Aí a gente coloca tudo nesse bin, que eu vou colocar depois a imagem aí para as pessoas que estão escutando a gente. E aí cada um tem as próprias responsabilidades, então tem a questão de trabalho em time, então dentro de casa eles aprendem na prática, no dia a dia, e não estão exaustos, que passaram 5 horas fora, porque qualquer um fica exausto quando sai de casa por muitas horas, então quer voltar e quer só ficar deitado. Não, a gente tem um equilíbrio de atividades, né? Sai, volta, porque eles estão em desenvolvimento, eles não estão assim, adultos que vão trabalhar e pronto, sabe? Eles precisam desse tempo de aprendizado, né? Sim. E de aprendizado em cada área da vida, né? Depois disso, continuam brincando livremente, ar livre, corre em bicicleta, joga bola, vai pro parque, vai pro mercado. Tem muito se aprender quando você é pequeno, que vai no mercado, tem verduras, né? Frutas. Sim, é um constante aprendizado. Um constante aprendizado. Depois em casa a gente faz diariamente leitura, né? Tem a gramática ali que a gente já está aprendendo, né? Então eu ensino isso. Tem matemática que eles amam. E temos também estudo de pintura, né? Eles adoram aprender sobre
os pintores, né? Os estilos de pintura. Então a gente tem feito os impressionistas. Agora, toda vez que ele vai para o catequese, na aula de catequese, né? Que eu deixo 1 horinha, 2 horinhas, 2 né? horas, Ele sempre quer replicar os impressionistas. Ele sabe, não? Esse é Pierre Renoir. Esse eu vou fazer igual Claude Monet. Ele sabe todas as pinturas porque, né, estuda em casa. Então a gente faz estudo de pintura e a gente escuta músicas, né? Sabe também dos compositores. Enfim, lê vários livros. Leitura de livro, eu acho que o conselho que eu gostaria de dar, que eu pudesse dar, é isso: ler livros. Porque nos livros você passa muita informação só através da leitura. Sim. Né? Então, isso a gente faz em conjunto, né? A família toda. Então, eu leio para todos eles. E que mais? E é isso, né? Deixar eles ao ar livre, incluí-los no dia a dia. Deixar livre, né? Para brincarem, se expressarem. Também deixar livre para ter ali um momento de tédio, se virar, saber o que vai fazer. TED é muito importante. Nossa, eu gosto muito de vê-lo. E esse é um dos momentos que eu sento para assistir. Porque eu adoro ver eles criando. Né? E eles só criam quando tá fazendo nada. Quando tem exatamente nenhum estímulo externo. E aí a cabecinha começa a girar, tem um motorzinho ali que só gira quando não tem nada sendo oferecido para a criança, né? E aí a criança para. Então, deixa eu pensar no que fazer, deixa eu criar, o que eu posso fazer agora? Que não tem nada para fazer. E aí ela vai e cria alguma coisa. Eu acho lindo de ver, eu adoro. Enfim, música também, né? Então, nós temos instrumentos disponíveis pela casa, daí eles sempre vão e tocam, querem aprender. E o engraçado é que um irmão leva o outro, né? Então, se o primeiro faz, o mais velho faz, o outro começa a se interessar e quer fazer também, quer copiar. Então, o legal do disponibilizar, né, essa vivência para as crianças menores também é de poder ver o maior fazendo, né? Vai aprender com a capacidade que ele tem, né? E o menorzinho vai estar aprendendo alguma coisa, né? Que seja uma palavrinha ou outra, motor. Vai estar aprendendo. É muito interessante como o menor se desenvolve mais rápido justamente por assistir o mais velho fazendo, né? Ele já sabe como fazer porque ele vê o mais velho fazendo e o menor se desenvolve, né? Não passa assim muito mais rápido. Isso é uma coisa que eu notei bastante. Sim, eu também notei esse desenvolvimento mais rápido, né? Em certas coisas. Incrível, né? Por mais que a gente passe, às vezes, mais tempo com o primeiro e a gente acha que tá passando muito conteúdo, né? Porque lê bastante pro primeiro e pro segundo, daí você já lê um pouco menos porque você tem outras coisas para fazer. Mas o segundo tá aprendendo muito também. Incrível, incrível, né? Como Deus faz as coisas certinhas. E a gente se preocupa, mas, na verdade, em vão, porque né, ele tem o controle de tudo. Outra coisa que eu queria falar que muito legal é ensinar poesias, né? Então, a gente também diariamente tem estudo de poesia. Então, a gente repete, memorização mesmo. Então, ensinar uma criança a memorizar é um grande presente que a gente pode dar para as crianças, porque para ativar a memória ali, né? Começar desde pequenininho, que é tão fresco, né? E poesias ajuda muito com vocabulário, ajuda muito com autoconfiança, sabe? A saber recitar a poesia. Então, a gente diariamente, né? Temos ali os nossos minutinhos enquanto estou cozinhando. Olha que incrível, não precisa estar sentado, né? E o legal é que eles aprendem muito melhor também quando tá na brincadeira, quando tá ali. Né? Eu sempre, quando eu faço alguma coisa na cozinha, eles sentam na bancada, colocam ali as imagens de pintura, começam a cozinhar, eles estão ali estudando sobre o pintor, recitando poesia e cozinhar também, né? Porque na cozinha se aprende muito. Se aprende a pesar os alimentos, a ver quantas gramas tem. Os meus filhos também, eu fiz um caderninho de receita para eles, então eles assim já pratica a escrita, né? Ditado e escrita, então já está praticando. Olha que incrível, tudo isso numa aula. Ao mesmo tempo está fazendo uma lição de culinária, ao mesmo tempo matemática, ao mesmo tempo já está aprendendo a escrever
ao mesmo tempo tá aprendendo a prestar atenção, né, no ditado. E aprendendo habilidades pra vida, né? Porque cozinhar todo mundo precisa saber cozinhar, exato, né? Colocar uma receita, você tá aprendendo a vida em si, né? É muito legal isso. Enfim, eu vou parar por aqui, porque a gente se empolga, né? Quando eu falo desse episódio 3 horas. Exato, a gente não para se continuar, mas, enfim, é muito legal, né? Eu super aconselho. E se tiverem dúvida, sempre tem aquele receio no começo, né? Aquela insegurança, mas a gente pode talvez fazer um próximo episódio falando, né, desse outro lado do homeschool também, que tem muita coisa pra falar, né? Tem muita, dá pra fazer um podcast só de homeschooling, né? Comentem aí se vocês querem que a gente faça um outro episódio sobre esse tema. E a gente pode trazer aqui, né? Sim, mas é isso, né? Vamos aqui concluir esse episódio. Agradecemos, né, você que acompanhou até aqui. E não deixe de compartilhar, de curtir, comentar, nos dizer também o que tá achando, né? Isso é importante pra gente saber, né? Por qual caminho seguir. Também. É isso então, a gente se vê no próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau.